Olá, tudo bem? Eu gostaria de fazer um resuminho desse livro aqui para você, ó. A Cultura da Honra, do Danny Silk. Nesse livro ele conta qual é a cultura por trás da igreja Bethel Church de Reading, na Califórnia. Essa igreja que tem experimentado um avivamento e um crescimento expressivo e exponencial nos últimos anos. E, segundo o autor, toda essa cultura que a igreja trouxe, esse crescimento se deve a essa cultura que a igreja vive, que é a chamada cultura da honra. Né? Porque o livro é focado na igreja Bethel, então também quem escreve a introdução do livro é o próprio Bill Johnson, que é o pastor sênior da igreja. Bom, então aqui estão os principais pontos dos 8 capítulos do livro. O livro tem em torno de 220 páginas e o foco do capítulo 1 é explicar essa cultura do avivamento, essa cultura que traz a presença de Deus para a Terra. Então ele quer gerar essa expectativa. O que é essa cultura? Né? Que ele traduz depois como cultura da honra. Segundo o que ele disse, resumindo, a cultura da honra é tratar as pessoas da mesma maneira que Deus trata elas. Aí, para você poder tratar elas da mesma maneira que Deus trata elas, o próximo ponto é que é importante tratar elas segundo o seu nome e o seu título. Né? O nome fala muito da identidade dela e o título segundo os 5 dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículo 11. Então a igreja crê fortemente nesses 5 dons ministeriais e como eles agem hoje em dia. Esse é o foco do capítulo 2. Então o Danny Silk crê muito que, como está escrito em 1 Coríntios 12, 28, a igreja deve ser liderada por um apóstolo, por alguém que tem o dom apostólico, e quem deve apoiar ele é alguém que tenha o dom profético. E depois, em terceiro lugar, devem vir os mestres. Mas o pastor e evangelista não deve estar na liderança da igreja. Né? Então, a lógica por trás do pensamento dele é: o apóstolo tem uma visão do céu. O profeta ajuda a esclarecer essa visão e o mestre ajuda a tornar essa visão prática ao entendimento de todos na igreja. O problema de deixar um pastor e evangelista na liderança da igreja é que o pastor e evangelista olham muito para as pessoas, enquanto que a melhor opção é o apóstolo e o profeta, porque eles olham mais para o céu, segundo a visão do Danny Silk. Né? Então ele faz uma crítica um pouco ao sistema democrático, né? Ao sistema batista de liderança da igreja, porque ele diz que o melhor não é uma democracia onde todos tenham igual valor, mas sim seguir esse modelo apostólico. No capítulo 3, o foco é que nós devemos nos ver perante Deus como seus filhos e não mais como seus servos. Né? Nesse ponto eu vou dizer que eu discordo do Danny Silk, porque eu acho que nós somos ao mesmo tempo filhos de Deus, e isso é um grande privilégio, mas nós não devemos deixar de servir a Deus também. Né? Nós somos servos por amor perante Deus. Assim como Lutero disse que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores, eu diria que nós podemos ser ao mesmo tempo filhos e servos, e que nós não estamos limitados a sermos somente filhos perante Deus, mas nós temos esse privilégio de servir a Ele. Né? Nessa visão, eu tenho uma posição diferente do Danny Silk, que diz que nós não devemos nos ver como servos perante Deus, mas somente como seus filhos. O capítulo 4 é sobre arrependimento. Então, na igreja Bethel, eles têm um foco sobre arrependimento. O arrependimento verdadeiro pode acontecer em um ambiente onde tenha seu foco em relacionamentos e não em controle. E assim que houver arrependimento de pecados, as pessoas podem ser recolocadas à sua posição que elas tinham antes de pecar, mesmo cristãos e mesmo líderes. O capítulo 5, a ideia principal é que você foque nos pensamentos que Deus tem a respeito de você e não nos pensamentos que a sociedade ou que a família pensa a teu respeito. Então molde a sua identidade conforme aquilo que Deus pensa de você e não o que as outras pessoas pensam. Me lembra um pouco aquela frase do Márcio Valadão que ele sempre falava: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O capítulo número 6 fala que a principal prioridade na vida de um líder deve ser criar um ambiente de liberdade e não de controle e medo. Né? Porque se Deus nos criou e nos deu liberdade, quem somos nós para não criarmos uma igreja com um ambiente de liberdade? O capítulo 7 ele fala sobre como é que funciona o confronto dentro da igreja. Né? Como e por que você deve confrontar pessoas. E aí ele fala de 4 pontos principais. O confronto serve para
Trazer consequências com o objetivo de ensinar e encorajar. Trazer à luz coisas que as pessoas esqueceram sobre si mesmas. Convidar as pessoas a aprofundar seu relacionamento uns com os outros e exercer pressão em lugares estratégicos que precisam de reforço e da graça de Deus. E no último e 8º capítulo, ele fala sobre o avivamento. Como que o avivamento vai chegar? Segundo ele, o avivamento vai vir e vai gerar uma revolução. Essa revolução vai gerar uma reforma na igreja. E essa reforma vai trazer uma transformação em toda a sociedade. Então esse é o principal motivo do porquê a igreja deve buscar um avivamento. Bom, alguns pontos que eu achei sobre o livro. Eu achei uma pena que ele não tem uma bibliografia. Então isso também é uma coisa recorrente em outros livros do Danny Silk. Ele escreve muito assunto, mas ele não cita as referências, né? Então aqui a bibliografia tem apenas 5 livros citados, mas com certeza ele usou mais livros para escrever isso aqui. É uma pena para a gente poder saber as fontes de onde ele retirou todas as ideias dele. Eu acho um pouco crítico e um pouco extrema a visão dele sobre os 5 dons ministeriais de Efésios. Ele cria assim, ele fala que Deus vai agir de acordo se nós usarmos um modelo dos céus. Se nós usarmos um modelo da terra, Deus não pode agir, o Espírito Santo não pode agir trazendo tão forte o avivamento. E ele defende o modelo dele como um modelo do céu. Eu acho isso um pouco duvidoso, você limitar o Espírito Santo a só agir se a gente usar um certo tipo de modelo eclesiástico. Ele fala muitos pontos positivos, por que nós devemos ter uma igreja com um líder apostólico, mas ele não cita nenhum ponto negativo. Ele não cita, por exemplo, o perigo de se ter um apóstolo e que todos creiam nesse apóstolo, do apóstolo poder usar esse poder espiritual para benefício próprio, né? Esses são assuntos que ele não cita esses perigos e os problemas, né, de se ter uma liderança apostólica. Ele fala, uma igreja pode se dividir se você colocar um mestre na liderança por diferenças teológicas. Uma igreja pode se dividir se você colocar um pastor na liderança, mas ele não fala que uma igreja também pode se dividir se você colocar um apóstolo na liderança e o apóstolo queira poder e atenção para si mesmo. Isso também pode gerar uma divisão, né? Ele fala uma frase, por exemplo, eu não acredito que a palavra de Deus tenha mais valor do que uma vida sobrenatural, né? São frases um pouco, muito fortes, na verdade, né? Que eu também não posso concordar com ele. Mas, apesar de tudo isso, eu diria que é um livro que vale a pena a leitura, principalmente se você tem interesse em conhecer qual a cultura por trás da igreja Bethel, qual a cultura por trás dessa igreja que tem ganho cada vez mais atenção também nas igrejas do Brasil. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, por seu tempo, Deus te abençoe e até uma próxima.